Olá, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar entrando agora na sua casa e abençoando não somente a você, mas toda a sua família e amigos. O vídeo de hoje vai ser um vídeo onde eu vou responder às suas perguntas. Eu recebi inúmeras perguntas sobre a questão de Jesus Cristo na religião espírita e hoje, através desse vídeo, eu vou trazer algumas dúvidas que vocês me enviaram e vou falar algumas coisas para muitos que ainda persistem em continuar no erro. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro a todos que estão assistindo a esse vídeo que eu não tenho nenhum interesse em ferir a nenhuma religião, a nenhum pensamento que qualquer um de vocês tenham a respeito das suas crenças. O que eu estou aqui é fazendo o papel de despertar vocês, fazer alguns questionamentos para que vocês reflitam por si só e vejam se vale a pena persistir crendo em algumas coisas que não é bem o que aparenta ser. E antes de mais nada, eu não pertenço a nenhuma religião que se denomine A, B ou C. A minha religião é o que está escrito na Bíblia: visitar os órfãos e as viúvas e ajudar aos necessitados. E é principalmente levar o reino do meu Pai, Elohim, do meu Senhor Jesus Cristo, para que você possa se libertar do engano. Então, antes que você venha pensar que eu vou estar aqui pregando qualquer outra coisa, eu vou estar aqui falando a palavra de Deus e vou estar aqui dizendo a você que, essa daqui é a mais pesada que eu tenho, que a única verdade que nos leva é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então, nenhuma verdade que possa nos trazer que não esteja firmada, pautada na palavra de Deus, nós não podemos aceitar. E antes que muitos digam que a Bíblia é fraude, que foi manipulada, assistam os vídeos do canal. Inclusive, foi sobre o hinduísmo, Jesus no hinduísmo, no budismo, e outros vídeos que você vai ver que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus e o cânon já está fechado e não há alteração. E tudo que nela há tem se cumprido dia após dia. Também quero deixar para vocês que não tem sido fácil trazer nenhum estudo aqui para vocês, principalmente sobre a religião espírita, porque, como eu falei no início desse estudo, nós não estamos, no meu caso, eu não estou mexendo com presbítero, padre, pastor, apóstolo, diácono, papa, não estou mexendo com ninguém, com o ser humano em si. Eu estou mexendo com hostes espirituais, com espíritos que relutam e que brigam para derrubar qualquer pessoa que se oponha no caminho deles. Tanto é que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades do mal que andam na região celestial e que procuram a quem tragar. Então, o fato de eu estar aqui trazendo a palavra de Deus a vocês, eu tenho que me policiar porque é muito difícil, não é fácil. Se eu estivesse pregando uma profecia alguma palavra, profecia da teoria da prosperidade ou qualquer outra coisa, talvez eu não tivesse sido tão confrontada como eu tenho sido nesses últimos dias, como eu tenho sido, como eu tenho enfrentado algumas coisas. Mas eu vou falar para vocês algumas coisas que alguns espíritas, e quando eu falo espíritas, não é espiritismo somente da linha Kardec, é da linha umbandista, candomblé, Xexinoei, por aí afora, Hélio Couto, todas essas linhas que mexem com reencarnação e que mexe também, que ensina
que o homem é responsável por criar suas riquezas e por criar a sua salvação e sua libertação. É com essa linha aí que eu estou mexendo, porque é a atual linha que Satanás tem mexido na cabeça de muitas pessoas, inclusive cristãos, tem se seduzido com isso. Então nós vamos bater de frente hoje respondendo algumas perguntas. Também quero falar para vocês que esse dia que eu fiquei apática, né? Não é nenhuma coisa pessoal com Deus, nada disso, mas é porque eu tenho visto que há muitos lobos no nosso meio, há muitas pessoas inventando história para ganhar dinheiro, há muitas pessoas traindo uns aos outros por bobeira, né? Imagine quando a guerra estiver decretada. E eu tenho tentado separar alguns testemunhos sobre experiência pós-morte. E que decepção que eu tenho tido. Né? Eu estava lendo um livro que eu mostrei para vocês, nem sei onde eu coloquei, né? Tá por aí. E que eu estava me maravilhando com o livro até que eu comecei a perceber que, mesmo ele se falando, dizendo ser cristão, o livro não tem nada de bíblico. E eu fiquei muito decepcionada. Mas enfim, eu vou falar isso no próximo vídeo, quando nós tratarmos de experiência pós-morte. Mas agora nós vamos para a primeira pergunta que me fizeram. Disseram assim: Rejane, o que você pode me responder em relação à ordem de Jesus a Nicodemos, quando ele diz a Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo? Ora, se Jesus está falando a Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo, e Nicodemos responde a Jesus: como é possível voltar para o ventre da minha mãe, já sendo adulto? Jesus sabia muito bem que Nicodemos acreditava em uma reencarnação, e ele fez essa sugestão a Nicodemos. Ou seja, Jesus aprova a reencarnação. Será que isso é verdade? Vamos abrir lá rapidinho e vamos ver se realmente Jesus está falando para Nicodemos nascer, voltar para o ventre da mãe dele. Porque muitos espíritas estão utilizando isso, dizendo que Nicodemos acreditava na reencarnação e que Jesus realmente afirmou para Nicodemos que ele só podia ser salvo se ele nascesse de novo. Vamos ver aqui se Jesus estava falando isso. Vamos abrir lá em João, capítulo 3, verso 1, e vamos ver o que Jesus e Nicodemos conversavam a respeito. Diz assim: havia um fariseu. Eu quero que vocês prestem bem atenção em cada palavra, ok? Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, ou seja, mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor. Por que Jesus estava chamando Nicodemos de Senhor? Porque ele é um idoso. Mas vamos lá, Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Vamos para aqui. Primeiro, nós começamos o texto lendo uma informação a respeito de Nicodemos.
Ele era um fariseu. O que era um fariseu naquela época? Havia alguns grupos, os judeus, eles não tinham uma hegemonia, uma crença unânime em alguma coisa. Havia grupos que criam em certas coisas e grupos que criam em outras coisas. Havia alguns principais grupos daquela época, mas eu vou falar de dois, para que essas perguntas não fiquem longas, que eram os fariseus e eram os saduceus. Quem eram esses dois grupos? Esses dois grupos eram os representantes do povo diante da lei, ou da lei de César ou da lei de Deus. Os fariseus eram homens que alguns estudiosos dizem e afirmam, que eles eram super piedosos. E eles eram aqueles que estavam mais próximos dos homens. E eram aqueles que levavam a palavra de Deus aos homens. E os homens, geralmente, faziam também as suas confissões, tiravam as suas dúvidas em relação às escrituras com esses mestres da lei de Deus, que eram os fariseus. Então, os fariseus, eles não acreditavam que a pessoa morria e acabava. Claro que não. Os fariseus sempre criam que havia uma vida após a morte e a reencarnação do ser humano. Diferentemente do grupo dos saduceus. Os saduceus, eles achavam que uma vez morria e pronto, acabou e não existia mais a vida após a morte, Eu tô tentando simplificar o máximo possível. Então, os saduceus, diferentemente dos fariseus, do qual Nicodemos pertencia, os saduceus, eles não acreditavam numa recompensa após essa vida. E os saduceus, eles eram aqueles que representavam o povo judeu e diretamente a César. Eles não estavam muito vinculados ao templo de Deus. Quem estava vinculado ao templo de Deus, as coisas espirituais, eram mais o grupo dos fariseus, do qual Nicodemos pertencia. É por isso que, quando Jesus diz a Nicodemos que era necessário que o homem nascesse de novo para adquirir a vida eterna, logo Nicodemos pensa: como pode isso ser possível se eu, já velho, poder entrar no ventre da minha mãe? Jesus falou isso para Nicodemos porque Jesus sabia que Nicodemos acreditava numa reencarnação. Jesus teve esse encontro com Nicodemos para explicar a Nicodemos que essa história de reencarnação não existe. Tanto é que ele fala que aqui no versículo 6, a seguinte frase: quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, mas quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O que Jesus está afirmando aqui não é o que muitos espíritas afirmam, que Jesus está dizendo que Nicodemos, assim, quando ele morresse, ele ia nascer novamente, que o espírito dele ia entrar novamente na barriga de um ser humano e ele ia reencarnar. E muitos dizem que essa água que Jesus está falando é a água que cobre todo o embrião no momento da gestação, que protege o embrião, que nutre o embrião. Muitos afirmam isso. Desculpa, mas foi até interessante essa colocação. Mas Jesus está falando que o nascer aqui não é de natureza física, não é de natureza humana, porque ele diz que quem nasce de natureza humana pertence às coisas humanas, mas é um nascer espiritual, as coisas voltadas ao sagrado, voltada a Deus, que é espírito.
Ou seja, o vínculo que a pessoa tem que ter não é um vínculo carnal, não é um vínculo físico, mas um vínculo espiritual. E como é possível uma pessoa nascer de novo, mesmo nascendo do Espírito? Ela largando a velha criatura dela, ela largando os prazeres dela carnais, o vínculo carnal, o vínculo humano dela aqui, e se ligando às coisas do alto, às coisas espirituais. Por isso que Jesus diz assim: eu afirmo ao Senhor, Nicodemos, né? Que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Ou seja, ninguém pode entrar no reino de Deus, que é espiritual, carregando práticas carnais, carregando desejos carnais, carregando apego às coisas carnais. Então Jesus está falando assim: se desapega do vínculo humano e se apegue ao Espírito, aquilo que é espiritual. Tanto é que o Espírito aqui não é um Espírito em letra minúscula, mas é um Espírito em letra maiúscula. O que isso significa? Todas as vezes nas Escrituras que você vê a palavra Espírito escrita em letra maiúscula, o E em letra maiúscula, está falando sobre o Espírito de Deus. Agora, todas as vezes que você vir falando Espírito em letra minúscula, está falando sobre o Espírito do próprio homem. E Jesus não está falando do Espírito do próprio homem, Nicodemos, que teria que nascer de novo. Mas ele está falando: Nicodemos, você precisa nascer do Espírito em letra maiúscula, para que você possa reinar, herdar o reino de Deus. O que significa? Você precisa deixar o Espírito de Deus tomar conta do seu ser, tirar todo o desejo carnal, todos os apegos às coisas materiais, para que você possa nascer de novo da água e do Espírito de Deus, através do Espírito de Deus, para reinar o reino de Deus. Ok? E o que significa essa água? É o líquido amniótico? É aquele líquido que protege o bebê? Não. O líquido significa, a água significa a palavra de Deus. Jesus disse para os seus discípulos: vós estáis lavado pela palavra de Deus. Jesus disse que nós devemos nos lavar através da palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Ela é aquela que a gente olha os nossos erros, a gente olha, vê o que está escrito nela e a gente compara a nossa vida. E é através dessa palavra que nós nos lavamos. E um dos símbolos dessa libertação é o batismo nas águas. Porque quando você entra nas águas, você levanta uma nova criatura. O velho homem ficou sepultado lá, houve a morte lá. E quando você ressurge uma nova criatura. Porque você reconhece publicamente que você já não pertence mais às coisas desse mundo, que você agora é um peregrino na terra e que essa vida é passageira, porque o seu lar é o reino celestial. Então Nicodemos era um fariseu. Por isso que ele perguntou para Jesus: como é possível eu, velho, já retornar ao ventre da minha mãe? Jesus falou isso justamente para dizer para Nicodemos: Nicodemos, para com isso. Isso não existe. O reencarnar, o nascer de novo que você tanto entende, está errado. O nascer de novo que você tem que crer e tem que se transformar é o nascer do Espírito de Deus e da água, que é a palavra de Deus, que te purifica de todo o mal, de todo o pecado. Então, queridos, não venha acreditando que Jesus falou para Nicodemos que era para ele nascer da água, porque isso não existe. Muitas pessoas, eu não falo só a crença espírita, mas a hinduísta, a budista, como nós já falamos, muitas crenças cristãs usam certos trechos da Bíblia para pregar heresias, para pregar mentiras. E muitos que têm preguiças de ler a Bíblia, que vão atrás de profecia, vão atrás de palavras dos outros, porque tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de entender, acabam absorvendo esses conhecimentos e errando, entrando no engano, achando que a reencarnação é verdadeira. Nós já falamos nos vídeos anteriores, a reencarnação, ela é uma utopia para você
não acreditar no sacrifício de Jesus, porque Jesus é o único caminho que te leva a Deus e que te dá uma vida eterna. Vamos a uma segunda pergunta. Rejane, afinal de contas, podemos ou não nos comunicar com os mortos? Nós já falamos no vídeo anterior que não. Você se comunica com o espírito que engana você, achando que é um morto querido. Esses espíritos, eles andam ao redor das pessoas que não conhecem Jesus, que não professam Jesus como Senhor e Salvador. E esses espíritos conhecem tudo sobre essa vida. Então é por isso que quando você vai lá no terreiro, ou você vai lá no centro espírita, aquele espírito sabe tudo sobre a tua vida. Por quê? Porque você não está cercado pela proteção dos anjos do Senhor. Então os espíritos que estão ao teu redor, desculpa te assustar, mas é verdade, eu não estou aqui para mentir, são os espíritos do mal. Então quando você chega lá, eu não estou falando do charlatanismo de pessoas que estão sondando a tua vida e depois vai lá e fala o que já sabe, não. Eu estou falando de espírito porque espíritos também sabem e eles se comunicam para te enganar. Então o que acontece? Quem tem a proteção de Deus, quem vive o Evangelho de Cristo, isso nem todos aqueles que se dizem cristãos têm a proteção de Deus, porque Deus não protege hipócritas. Deus não protege pessoas que servem a dois senhores. Deus diz que se você servir a um senhor, você vai desagradar o outro. Então muitas pessoas acham que estão protegidas por Deus, mas não estão. Então estão vendo suas vidas totalmente bagunçadas, porque não estão sendo protegidas por Deus, porque essas pessoas mentem, essas pessoas têm uma vida de hipocrisia, igual os fariseus, que Jesus falava, faça o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque os fariseus ensinavam a lei de Moisés, ensinavam também a lei de Deus, mas eles mesmos não viviam. Então Jesus falava assim, faça o que eles falam, o que eles mandam você fazer, mas não faça o que eles fazem. Entendeu? Então tem muitas pessoas que acham que estão protegidas por Deus, mas não estão não. Então, quando as pessoas não estão protegidas por Deus, os espíritos mal andam ao redor dela. Então quando a pessoa chega lá no terreiro, no centro espírita, ela simplesmente tem a vida dela, o livro aberto para que todos saibam, porque os espíritos andam ao redor dela e sabem tudo. Então ela acha que é o painho dela, ou a maninha dela, ou sabe lá Deus, quem é que ela perdeu, que ela não teve tempo de se despedir, e esse espírito está falando e ela vai lá e acredita. E uma das armas que esses espíritos sem vergonhas fazem é começar a falar palavras bonitas. Claro, eles não vão falar palavras ruins. Eles falam, olha que saudade daquele tempo, olha, não se preocupe porque eu estou bem, olha porque... Claro, porque ele quer primeiro confortar o seu coração. Se ele já sair tacando pedra, você fala assim, nossa, tem alguma coisa estranha. Então ele começa a trazer paz para o teu coração, te dizendo, não, eu não tenho problema, eu esqueço isso, eu não me lembro mais disso, nós temos que viver no amor, nós temos que viver nisso. Conversa fiada. Tudo para te seduzir. Não tem um prato de comida que você tem que comer pela beirada até você engolir todo o prato. É assim que os espíritos fazem. Ele seduz a pessoa pela beirada até que um dia ele já tomou toda a vida daquela pessoa e a pessoa está presa sobre o domínio do espírito mal, que outrora ela achava que era bom. Então, as pessoas, nós não nos comunicamos com os mortos. Não acredite que você está se comunicando com seu parente. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Ou seja, a pessoa morre, aqui nós vamos falar no EQM, né? O que acontece após a morte? A pessoa morre aqui, queridos. Elas simplesmente vão embora. Elas simplesmente partiu. Segue-se a sentença dela. Se segue-se a sentença dela porque ela está lá do outro lado do mundo, no paraíso ou no inferno, e de lá mesmo ela está se comunicando com você aqui na Terra. Isso não existe. Ninguém pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, a não ser Deus. Nem Satanás pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Ele tem que mandar os demônios dele representar ele nesses lugares. O único que é onipresente, que está em todos os lugares, é o Criador do mundo onde você habita. Porque o mundo está sob o controle dele, então ele vê tudo 360 graus. É o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É o Criador. É o grande El Shaddai. Não é Satanás, não é os espíritos que morreram, que vai estar lá no além e vai estar comunicando com você
Então não acredite nisso, isso é uma farsa para te seduzir, para cozinhar você, para comer você pelas beiradas igual um sapo. Tu bota o sapo na panela, no fogo, se botar ele para a água aquecendo aos poucos, ele não vai sentir o perigo que ele quer morrer. Daqui a pouco a água está fervendo, ele está lá morrendo e não está sentindo. É assim que os Satanás e os seus demônios fazem conosco. Ele vem pegando, vem aquecendo, vem pegando a gente pela beirada. Aí hoje ele bota uma coisa ruim, daqui a pouco ele bota uma coisa boa para enganar, para você falar, não, então alguma coisa eu fiz de errado. Mas ele está só te seduzindo para no final ele já tragar a tua alma. Então se cuide. Ninguém se comunica com os mortos. Você está se comunicando com demônios. Estou falando a verdade. Uma outra coisa aqui, uma pergunta que me fizeram até essa pergunta aqui. Regiane, nós somos vigiados pelos espíritos? Olha, eu não sei vocês, mas eu acho impossível. Eu sou super discreta, eu sou muito reservada, eu não gosto que ninguém fique me olhando viva. Imagina, aí meu tio, minha tia, a minha parentela morre, vai lá pro mundo do além, fica todo mundo me vigiando aqui, o que eu faço no banheiro, quando eu tô trocando de roupa, tomando banho, dormindo, contando o segredo. Ela tá contando o segredo ali, vamos ver o que ela tá falando. Ou comendo alguma coisa. Nossa, ela tá comendo ali, olha que prato, que saudade desse prato de feijoada que ela tá comendo. Então acho que os espíritos vão ficar vigiando a gente, os espíritos dos nossos parentes que morreram vão ficar vigiando a gente. Eu lá no banheiro, lá fazendo a minha necessidade, tomando meu banho, os espíritos tá lá, ela tá lá no banheiro tomando banho, escovando o dente. Gente, isso é impraticável. Quem fica nos vigiando, acredite, são os seres do Senhor, do qual você decidiu servir. Se você decidiu servir ao Senhor eterno, Criador de todas as coisas, o grande El Shaddai, você está sendo vigiado pelos seus anjos guerreiros, que são os seres de luz. Não são os nossos parentes seres de luz. Mas se você decidiu ser um ateu, ou se você decidiu ser uma pessoa totalmente oposto de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que está te vigiando são os seres espirituais das trevas, que está aqui para enganar. Jesus falou que Satanás veio roubar, matar e destruir, e que ele é o enganador. Ou seja, ele vive enganando. Lá no Jardim do Éden, quando ele encarnou lá na serpente, ele fez o quê? Mentiu para Eva. Ele contou uma verdade, mas com uma mentira disse. Ele falou, não é verdade que Deus disse que se você comer, você será igual. Deus não disse nada disso. Então ele conta uma verdade, e em cima dessa verdade, ele conta mentira, porque ele não possui verdade em si. Então até a verdade que ele conta tem mentira, porque ele é o pai da mentira. Então, os espíritos que nos cercam são os espíritos, porque os anjos são espíritos, certo? Dos senhores que nós escolhemos, ou melhor, do Senhor que nós escolhemos servir. Então, se você resolveu seguir a Jesus, quem está ao teu redor são os anjos do Senhor. A palavra de Deus diz que aos seus anjos, aos anjos dele, ele dará ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, os anjos do Senhor acampam ao redor de todos aqueles que servem e que obedecem à palavra de Deus. E quem não serve a Deus e não obedece a sua palavra? Quem é que cerca ele? Então, quando você achar que está sendo vigiado, saiba que são os espíritos do Senhor que você decidiu servir, e não o espírito de algum parente morto, porque que falta de privacidade, né? Já pensou? A pessoa morre, a gente não tem privacidade, a gente tem privacidade aqui, aí vai fazer qualquer coisa os seus espíritos, agora vocês dão licença, porque eu preciso ter a minha privacidade. Que confusão é essa? Quer dizer que a gente pensa que está tendo privacidade, mas está um bando de espírito de parente bisbilhotando a nossa vida. Quando eles estavam encarnados, eles podiam dar privacidade, agora virou bagunça. Quando eles morrem, todo mundo pode xeretar, pode ficar fiscalizando a nossa vida. Isso não existe. A palavra de Deus diz que nós devemos ser maduros. E quando fala maduros, é inteligentes.
Já passou a época de nós ficarmos seduzidos e acreditando em filosofias, em coisas ridículas. Desculpa, mas isso é ridículo. A pessoa está comendo lá com a família, aí tem que guardar uma mesa porque o espírito do fulano de tal resolveu participar da janta. E desde quando o espírito vai poder comer no prato? Ah, mas esbarrou, mas mexeu, claro. Claro que esbarrou, que mexeu. Satanás está aqui para enganar. Mas quem te garante que é o espírito do pai, da mãe, ou sabe lá Deus, de quem quer que morreu? Não se engane, ok? Vamos a mais uma outra pergunta. Diz assim: querida Rejane, se os espíritos são maus, por que quando a gente pede o bem a eles, eles fazem o bem? Oh, mãe, eu acabei de dizer isso. Os espíritos malignos, os espíritos que incorporam lá no terreiro, ou no centro espírita, ou, vamos lá, muitas igrejas que se dizem evangélicas, tá tendo umas manifestações estranhas que nós vamos falar, e eu vou tacar firme, por isso que vai ser o último vídeo falando sobre Jesus nas religiões. Eu vou, porque eu sou cristã, então ninguém pode dizer que eu estou indo contra os evangélicos. Eu vou tacar firme nessa crendice aí, nessa bagunça de pessoas que estão recebendo os números lá do CPF e fica dando essas profecias totalmente malignas. E é errados. É errados, queridos. É errados. Então, quando chegar lá na parte dos cristãos, eu vou falar muito sobre isso. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. E aqui essa mensagem vai para muitos cristãos. Eu vou contar um segredo que muitos de vocês não sabem. Vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa vai no terreiro ou vai no centro espírita fazer a cura espiritual, certo? Então ela está com câncer. Vamos falar de um câncer. E ela vai lá no terreiro e pede ao espírito lá para curar. E ela faz o despacho. Ela vai lá no centro espírita também, faz da oferenda ou faz a cirurgia espiritual e ela é curada do câncer. Há duas coisas que eu quero falar com vocês. Primeiro, muitas das vezes esse câncer foi colocado pelo próprio espírito para que a pessoa o busque e ele opere aquele milagre, e aí ele tira o câncer de um lugar, segura o câncer, porque foi ele que colocou, certo? Então ele tira esse câncer desse lugar, passado algum tempo, ele coloca o câncer em outro lugar. Pergunte, há vários vídeos no YouTube de pessoas que tentaram curas e estavam com câncer e passaram-se um tempo, o câncer foi para outro lugar. Mas há muitas pessoas que nunca tiveram câncer e passaram a ter câncer. E os espíritos não puderam curar porque eles não têm o poder da cura. Grave isso que eu estou te dizendo. Ele não tem o poder da cura. Mas, muitas das vezes, a pessoa nunca teve um câncer e ela é curada. E o câncer não aparece em outro lugar. Então, o que acontece? Muitas pessoas são fiéis a Deus. Muitas pessoas oram a Deus. Muitas pessoas são nobres na palavra de Deus e vivem a palavra de Deus. Só que, às vezes, a pessoa está tão cansada de buscar, de esperar uma bênção, que ela começa a murmurar contra Deus. Se nós lembrarmos da história de Ló, ele tinha 10 filhos, ele morreu, ele perdeu todas as riquezas dele e ele começou a ficar com lepra. Jó, ele começou a ser inclinado a questionar a Deus e a murmurar contra Deus, a ponto da mulher dele falar assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Por que a mulher de Jó falou para ele amaldiçoar Deus? Porque não era a mulher dele que estava falando, era o próprio demônio que estava falando na boca dela, dizendo: amaldiçoa Deus, vai, porque se você amaldiçoar, você vai morrer. Então ela disse assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Na realidade, ele falando através da boca da esposa de Jó. Quando nós blasfemamos contra Deus, Deus manda a bênção pra gente, certo? Tá mandando ali. A partir do momento que a gente questiona a Deus, a partir do momento que a gente reclama de Deus, a partir do momento que a gente murmura contra Deus, aquela bênção, se você prestou atenção no vídeo anterior,
Satanás, ele se opõe contra o anjo que está enviando a bênção. E quando a pessoa reclama contra Deus, ela murmura contra Deus, os demônios têm legalidade para roubar essa bênção que o mensageiro de Deus está enviando para a pessoa que está pedindo. Mas que naquele momento ela blasfemou contra Deus, ela reclamou contra Deus, ela murmurou contra Deus, ela amaldiçoou Deus. E o que Satanás faz com essa bênção? Eu já ouvi vários testemunhos de bruxos, de ex-bruxos, de magias pesadíssimas, que eles faziam de tudo, eles entravam no mundo espiritual através de várias técnicas que eles têm aí, que eu não vou ficar falando aqui. E eles perturbavam os cristãos, para que os cristãos ficassem murmurando contra Deus, desistissem da bênção, e aí eles tivessem legalidade para pegar aquela bênção e dar para um seguidor dele. Por quê? Porque o próprio Jesus diz que Satanás veio roubar, matar e destruir. E ele vai roubar o quê? Ele vai roubar qualquer coisa que venha favorecer o reino dele, que é o inferno. O reino dele, que é o que? Destruir as vidas dos seres humanos. Então eles perturbam a vida dos cristãos, das pessoas que confiam em Deus, que esperam em Deus, para que as pessoas se cansem. E aí elas começam a questionar, Deus começa a blasfemar, Senhor, olha lá, a vida do povo, a vida dele ali não te serve. E começa a questionar, como o povo de Israel questionou a Deus. Lá, era melhor estar no Egito eu vivia melhor, ou seja, é melhor estar no mundo. Pelo menos eu tinha comida lá, eu tinha água lá. E essas pessoas dão legalidade no mundo espiritual para os demônios que estão brigando com o mensageiro de Deus, levando essa bênção, e eles roubam, e eles dão para aquela pessoa que está lá fazendo a oferenda ou o sacrifício para ganhar a cura do câncer, se for o pedido for a cura do câncer. Então muitos cristãos estão falando, Senhor, eu estou querendo a cura do câncer, mas lá no coração ele está reclamando, ele está murmurando contra Deus, ele está falando palavras que é até vergonhoso falar, porque deixa eu falar que um tempo atrás eu também estava indo nessa onda. Então, queridos, as vitórias que essas pessoas ganham, muitas das vezes, essas vitórias são roubadas de pessoas que outrora estavam firmes na presença de Deus, mas que blasfemaram, ou são vitórias fake, que ele coloca e depois ele vai, tira e bota em outro lugar. Então, não vem me perguntando o porquê os espíritos, se eles são mal, porque eles fazem o bem. Eles fazem esse bem provocando mal em outra pessoa para seduzir a você a permanecer no erro. Eles não são bons. Terceira pergunta. Rejane, por que os espíritos gostam de oferenda se eles não vão usar os despachos que eles pedem? Simples. Muitas pessoas falam assim, eu faço meu despacho, as minhas oferendas, porque o próprio Deus, o povo de Israel fazia as oferendas para Deus. Há uma grande diferença, tá, queridos? Há uma grande diferença. Deus nunca pediu despacho, Deus nunca pediu oferenda, Deus nunca pediu nada disso. O sangue daquele animal, ele não era jogado no corpo do sacerdote. O sacerdote não bebia o sangue. O sacerdote não quebrava o pescoço do animal e não jogava o sangue, como a gente vê em vários rituais. O sacerdote não pegava o sangue e não saía jogando sangue pelas ruas. O sacerdote não bebia o sangue daquele animal, sentindo prazer na morte daquele animal, ou dizendo que vai se purificar. O sangue daquele animal era jogado num altar. Por quê? Porque o sangue daquele animal inocente significava o sangue do Filho de Deus que ia vir a essa terra. E inocente, ele ia morrer por todos aqueles que o reconhecessem como Salvador de suas vidas e que o conectasse com o Pai, o eterno, o supremo Deus do universo. Deus, ele nunca pediu para nenhum povo, nenhum membro do povo de Israel, ou nenhum cristão agora em Cristo Jesus, dar alguma oferenda para ele, para que ele realizasse algum milagre. Olha, me dá uma garrafa de cachaça, ou me dá um pombo, ou me dá isso, ou me dá aquilo,
Me dá uma cesta de frutas que eu vou te abençoar. Deus nunca fez isso. Ah, mas Rejane, mas as pessoas fazem isso para agradar. Conversa fiada, porque os espíritos pedem despacho. Eles pedem as suas oferendas. E se eles pedem, mas eles não usam. Mas você sabe por que eles pedem essa oferenda? Porque a lei da primícia, se você não sabe o que é a lei da primícia, vai lá nos estudos do primeiro vídeo, de um dos vídeos que está falando primícias, que Deus fala o que é primícia. São dos primeiros vídeos sobre primícia daqui do canal. A lei da primícia significa gratidão a Deus. Ou seja, Deus, tudo que eu colher do que eu plantei, eu vou te dar, porque o Senhor deu a chuva e o sol para que a minha lavoura produzisse. Deus, do primeiro filhote do rebanho que nascer, de tal matriz, eu vou sacrificar e vou te dar, porque o Senhor abençoou o ventre de todos os outros, de todas os animais, para que eu pudesse ter gado, para manter a minha vida e manter a minha família, e poder assim também gerar comércio. Como foi na época de Caim. O que Deus falou para Caim era sobre a questão da primícia. E Caim era lavrador, ou seja, ele trabalhava no campo. Então Caim tinha que pegar frutas, legumes e oferecer a Deus. Olha, o melhor da terra, antes de eu comer, antes de eu satisfazer a necessidade da minha família, eu estou te dando graça, porque foi o Senhor que enviou a chuva e o sol e fez com que a lavoura produzisse bons frutos. Deus nunca pediu isso para ele consumir ou para ele abençoar alguma coisa. Deus só estava falando ali, faça isso como reconhecimento, como agradecimento pelo que eu tenho feito na sua vida. Isso significa, sabe o quê? Humildade diante de Deus, reconhecimento diante de Deus, gratidão diante de Deus. Obrigada, porque se o Senhor não fizesse, não me abençoasse, não mandasse água para a terra, ou sol para as plantas, nada disso eu teria. E não o que é plantado no centro espírita ou no terreiro. Me dá que eu vou te abençoar. Deus nunca fez isso. A única coisa que Deus fala que você vai ser abençoado é se você for obediente a pai e mãe e obediente à palavra dele. O que ele falou assim, ser obediência, honrar pai e mãe, que tudo lhe irá bem durante a sua vida. Ou seja, Deus manda você obedecer pai e mãe. Olha que coisa linda, para que ele te abençoe. Ele manda você obedecer às autoridades. Ele manda você obedecer à palavra dele. Ele não manda você fazer despachos nem oferendas para que ele te abençoe. Quer continuar nessa falácia? Tem certeza? Então, quando os espíritos pedem as oferendas a você, ele está querendo nitidamente afrontar ao verdadeiro Deus do qual você merece gratidão. Por isso que eles pedem as oferendas. E tem uma outra coisa que eu quero contar para vocês. Vai chocar bastante muitos de vocês. Mas alguém tem que falar. Nós falamos no primeiro vídeo sobre o espiritismo que o que o Satanás tenta fazer é se parecer Deus. Então, quando ele olha você, que é a imagem e semelhança do Criador, do Deus que ele tentou roubar, usurpar o trono, o que ele faz? Satanás, ele não tem poder para saber os sentimentos dos seres humanos. Nós, no primeiro vídeo sobre espiritismo, eu falei para vocês que nós somos a imagem e semelhança do Criador. A imagem do Criador é aquilo que nós já falamos. Quando você pega um espelho, você olha, você vê a sua imagem através daquele espelho. E a semelhança de Deus são as emoções, os sentimentos que todos nós temos de piedade, de bondade. Esse sentimento, Satanás ele não pode ter, nem ele tem os demônios dele. Então, alguns atributos ele só pode ter, ele só pode sentir quando ele está dentro do corpo daquela pessoa, ou seja, quando aquela pessoa está incorporada com um demônio.
É por isso que, quando uma pessoa, não estou querendo agredir, mas eu quero que você acorde para a verdade. Permaneça na mentira se você quiser. Eu estou me botando no fogo por você. É por isso que quando as pessoas estão incorporadas, você já percebeu como a pessoa bebe litros e litros de cachaça e parece que não fica bêbada? Fuma charutos e charutos e parece que nada acontece? Elas pisam em cacos de vidros. Por que elas têm necessidade? Por que tem necessidade de pisar em caco de vidro para se ferir? Porque aquele demônio quer sentir todas as emoções que um corpo humano pode produzir, porque ele não tem essas emoções. Porque essas emoções de dor, essas emoções de esse sentimento, nós herdamos essa semelhança do Criador. Não vem com essa história que muitos vêm dizer que, porque isso são sentimentos da carne, é conversa mole. Nós somos imagem e semelhança do Criador, nós temos sentimentos. Se algo nos atinge, aflige a nossa alma, se nós sentimos saudade, se nós sentimos tristeza, isso é atributo do Criador. Então, sentimentos, essas coisas, você vê que a pessoa está tão possessa que ela não sente a dor daquele momento, porque quem está sentindo tudo aquilo é o espírito do qual ela deixou incorporar, que ela abriu portas para incorporar. Então, muitos falam, você vê que a pessoa corta e bebe o sangue, porque o espírito... Pode até a próxima pergunta. Porque os espíritos gostam de beber sangue. Porque a maior parte dos rituais tem que ter sangue. E quando eu falo sangue, não falo somente o sangue vermelho, mas há o sangue que produz vida, o sangue da natureza. Quais são? Por exemplo, a gente vai lá na árvore, o sangue da árvore, das plantas, é o que? A seiva. Sem seiva, né, que pega os nutrientes da terra e bota para a planta, para a árvore toda, a árvore morre. Qual é o sangue das florestas? Não é somente isso, é a água. Você vê que há os demônios que trabalham só nas águas. Há os demônios da floresta. E eles vivem em hierarquias. Cada um, que eu não vou ficar falando o nome deles aqui, que eu não vou dar ibope para eles. Mas há a rainha das águas, o demônio da água, o demônio da floresta. Em cada país eles se chamam mas são tudo a mesma coisa. Né? São os principados que atuam, os principados espirituais malignos que atuam em cada país, mas cada um tem um propósito. Um atua na água, outro atua nas árvores, outro atua, né, nos seres humanos, bebendo sangue dos seres humanos. E não somente isso. Eles atuam também porque da onde vem a vida dos seres humanos, queridos? Vem do sangue, sim. Mas aonde se gera outras vidas? Você vê que vem do sêmen. Há muitos demônios, você vê que o homem tem que ter um relacionamento sexual com uma sacerdotisa ou com um sacerdote satânico, ou eles têm que ter uma orgia entre eles, porque o sêmen do homem vai trabalhar ali e o líquido, né? O líquido vaginal da mulher também vai estar trabalhando ali. Por quê? Porque é ali que gera a vida. É ali que ele quer o que entrar. Mas por que, Rejane, você está falando isso? Como assim? Para que ele precisa de tudo isso? Porque em Satanás não existe vida. Nos demônios não habita vida. Eles produzem morte. Tanto é que Jesus diz, eles vêm roubar, matar, destruir. Eles são os senhores da morte. Então, no inferno e tudo que eles possam habitar, não existe vida. E aonde eles podem procurar, preste atenção no que eu estou te falando, aonde eles conseguem se materializar com aparência humana, aonde eles conseguem se materializar com a aparência de Deus, é roubando, é usufruindo
da vida que existe no mundo físico. Se ninguém fizer uma oferenda com sangue, com líquidos vitais, acabou a magia. Eles vão ter que se apresentar como eles são, feios, caquéticos, sem brilhos, horrorosos, e ninguém vai querer servi-lo. A partir do momento que eles bebem o sangue, eles bebem a vida que existe no mundo terreno, para que dê energia a eles, forças a eles, legalidades a eles, para eles poderem incorporar, se materializar e enganar você. Então, você não já viu, não já percebeu que Deus falou que nós não devíamos, o Criador, o Eterno, Elohim, El Shaddai, Adonai, o Todo-Poderoso, disse que nós não deveríamos beber do sangue de nenhum animal. E ele disse que todo o sangue naquela época, porque parou o sacrifício de sangue em Cristo Jesus, que é o sacrifício perfeito. Então, para com o sacrifício de sangue. Então Deus falou que ninguém, nem naquela época que o sacrifício de sangue era permitido, ninguém poderia beber do sangue. E por que os demônios mandam você desobedecer a Deus e beber do sangue? Para dar legalidade deles entrarem em você, deles usarem o seu corpo e mais tarde eles se materializar em quem eles querem. Quando as pessoas ejaculam ali, estão dando a vida que deixou de viver, deixou de ser gerada ali, né, através do espermatozoide, para eles. Ou no fluido da mulher. É por isso que muitas pessoas têm sensações de que estão tendo relacionamentos sexuais com espíritos. Por quê? Porque elas abriram. Essas pessoas que liberam esses fluidos corporais, elas abriram portas para terem relacionamentos sexuais com espíritos. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa, ela morava numa aldeia indígena e um dia um missionário resolveu pregar, enfrentou todo mundo, resolveu pregar o evangelho nessa aldeia no Brasil. E um homem aceitou Jesus. Eu vou cortar rapidinho esse testemunho, que esse testemunho é longo. E ele disse que um dia, ele falou assim para o missionário que ele sempre se relacionava com a deusa tal que era da mata. E que ela aparecia na lua X. E esse missionário teve a ousadia de dizer para ele que ele estava tendo relacionamento com demônios. Mas ele não sabia o que era demônios. Aí ele explicou que demônios são os espíritos maus, né? E aí ele virou e falou para o missionário que não queria mais fazer isso. Mas que ela já chegava toda nua e queria ter um relacionamento sexual com ele. E eles tinham feito, né, nos rituais lá na tribo, justamente essas coisas com o sêmen, né, essas orgias. Então abriu legalidade. E o missionário falou, quando ela quiser da próxima vez ter alguma coisa com você, você vai gritar o nome de Jesus Cristo. Uma vez ele estava na floresta e aconteceu alguma coisa, ele se desligou porque era a tal da lua lá e ela apareceu para ele. E ela começou a falar palavras bonitas, ela pareceu linda para ele, mais linda do que das outras vezes que ela aparecia para ele. E aí começou ele a dizer que ele não podia mais isso, que ele não podia, porque ele agora é o novo homem. E ela ficou super cheia de raiva, começou a bater nele, batia nele, começava a bater. E começou a dizer que não, que ele pertencia a ela e que ela não ia deixar ele embora. E começou a bater. E ele começou a falar o nome de Jesus. Saia da minha frente, em nome de Jesus. Ele disse que a primeira vez ele falou muito tímido, que ele estava com vergonha. Ele estava pensando, será que não é coisa da minha cabeça eu falar? E ele começou a falar e aquela mulher, que era lindíssima, começou a se desfigurar
e se apresentou como um bicho, como um ser totalmente horrendo. E simplesmente ele levou um susto e ele ficou tão em choque que ele falou: eu não acredito que todo esse tempo eu estava tendo um envolvimento sexual com essa criatura horrenda, horrível. E por conta disso ele contou os testemunhos na aldeia e ele conseguiu ganhar praticamente toda a aldeia para Jesus Cristo. O que eu estou trazendo a você é que quando os demônios pedem sangue para beber, ou pedem alguma coisa pertencente ao seu corpo, é porque ele quer ter domínio sobre a sua vida. É que ele quer te escravizar. É porque toda aliança se faz com sangue. Todo pacto se faz com sangue. E quando você bebe o sangue, porque na realidade são eles que estão bebendo, mas você, através do seu corpo, você está selando esse sangue em você e abrindo todas as portas para eles reinarem em sua vida. E só Jesus Cristo pode te libertar. Saiba, eles pedem esses fluidos vitais e sangue porque neles não há vida. E eles precisam da vida para ganhar energia, para mentir, continuar mentindo, incorporando e fazendo aparições através daquilo que existe no plano físico. Espero que você tenha entendido. E eu vou fazer um desafio a você. Quando você estiver num centro espírita, ou quando você estiver em alguma reunião espírita, não fale alto, mas fale baixinho o nome de Jesus. Fale: Senhor Jesus, se tu realmente me ama, que eu sei que ele vai te amar, mas é só uma prova que você pode fazer com Jesus, eu peço que nesse momento esse espírito saia imediatamente daqui. Se esse espírito sair imediatamente, saiba que você está servindo a um subordinado, a um Deus fraco, sem poder algum, que tem que se render ao nome de Jesus. Daí você vai ver que da onde você está, não vale a pena prosseguir. Não vale a pena servir a um Deus fraco, que precisa do sangue físico, dos fluidos físicos, para ter poder. Não vale a pena. Você precisa servir a um Deus que tudo criou e que deu o próprio sangue do Filho dele para salvar você dos seus pecados. Eu quero que você saiba que Jesus, ele nunca pregou a reencarnação. Quando ele estava na cruz entre dois ladrões, ele prometeu ao ladrão que ele estaria com ele no paraíso. Jesus não falou: você não precisa se preocupar, você vai encarnar e terá uma boa oportunidade. Jesus não prometeu a reencarnação. Jesus prometeu o paraíso. Eu quero que hoje, meu amigo, minha amiga, você saiba que Jesus está te oferecendo o paraíso através do sangue precioso dele, que foi derramado na cruz do Calvário, e que hoje ninguém mais precisa matar nada, nenhum animalzinho, ninguém precisa morrer, nenhum bichinho precisa morrer, porque o sacrifício perfeito já foi feito, para que hoje você tivesse vida eterna. Basta você acreditar. E ele diz que quando você morrer, você terá uma nova vida, uma vida no lugar que ele tem preparado para você. Mas que agora, assim como ele falou para Nicodemos, você precisa nascer do Espírito, ou seja, permitir que o Espírito de Deus entre você e mude o seu coração, toda a sua mente, e precisa nascer da água, que é através da palavra dele, deixar que essa palavra entre você, modifique o teu caráter, e que você precisa professar isso através do batismo nas águas. Por favor. Essa foi uma das perguntas que me mandaram, eu estou respondendo. O vídeo está bastante longo, mas eu quero que você medite. De que lado você quer ficar? Eu vou deixar um link aqui no rodapé do canal para que você saiba de uma coisa. Há um ex-satanista
que ele conta que os espíritos, eles levantam pessoas para criar novas religiões, para confundir a cabeça das pessoas, que tudo vai levar a um caminho, tudo vai levar a Deus. Mentira, só um caminho te leva a Deus: Jesus Cristo. Ele vai dizer que ele foi treinado para enganar as pessoas. Ele foi treinado para ler a Bíblia, e nos furos da Bíblia, esse homem foi treinado para pegar os furos, as lacunas, e começar a gerar confusão na cabeça das pessoas, principalmente dos cristãos. Ele foi separado desde o ventre da mãe dele. A mãe dele era estéril, então a mãe dele fez um pacto com Satanás para que ela tivesse filho. Então Satanás disse para ela que ia dar um filho para ela e que o filho serviria a ele. Então essa mulher teve 2 filhos. O primeiro, ela pensou que era o tal escolhido que ela deveria oferecer. Satanás disse que não, que ainda não era ele. Então ela teve o segundo. Então no segundo filho ela pegou esse menino e educou ele em todas as magias, para que ele lesse a Bíblia e pegasse furo da Bíblia. Furo da Bíblia para quem não entende a Bíblia. E começasse a criar seitas, confusões na cabeça das pessoas, dizendo que a Bíblia dizia uma coisa, sendo que a Bíblia não diz. Esse menino não podia comer nada, ele tinha que ser totalmente vegetariano. Na realidade, ele não podia comer nada de origem animal. Ele não podia ficar no meio da sociedade, ele tinha que ir para o campo, porque lá os espíritos iam educá-lo, iam falar com ele. E por um bom tempo, esse menino enganou as pessoas através da Bíblia. Ele lia a Bíblia e produzia conhecimentos contraditórios na palavra de Deus. Ele conseguiu tirar milhares de pessoas da palavra de Deus. Então a religião que nós estamos falando, Jesus nas religiões, eu estou falando isso para que vocês vejam o engano que cada uma está produzindo, mas não através da palavra de Deus, mas sim através dos enganos dos discípulos de Satanás, que estão levantando, que estão sendo levantados agora nos últimos dias, para confeccionar novas religiões e te confundir achando que todo caminho leva a Deus, e não leva. Acorde. Até as igrejas evangélicas, se não estiver na palavra de Deus, fuja delas. Essas igrejas que ficam fazendo profecias, que as pessoas ficam rodopiando no meio da igreja e que ficam fazendo profecias, vigia que tipo de profecias são essas. Essas igrejas que as pessoas pegam a identidade e ficam marcando, lendo os números, vigia. Eu não os conheço, mas tem uma batalha entre o anjo e o demônio travada aqui agora, aqui dentro. Você não tem noção da luta espiritual que eu estou passando aqui, vai entregar essa revelação. Olha para o CPF dele aí. Olha, ajuda aí, pai. Olha essas coisas aí. Vai lá com ele, baixo. Vai lá com ele. Confere lá para mim. Está escrito assim, olha, o número 202. 479. 404. 10. Eu quero contar um testemunho aqui particular. Eu tinha 14 anos de idade, aproximadamente. Eu estava em Ipanema, ali meu Deus, eu esqueci, é em Ipanema, ali no centro de Ipanema, eu esqueci o nome daquela rua, e era uma praça em Ipanema. E eu lembro que havia um homem lá naquela praça que ele conseguiu reunir multidões ali. E eu, na curiosidade, parei, porque minha mãe estava lá, eu parei porque eu queria, xeretar o que estava acontecendo. Aquele homem pegava,
Tinha um que fazia, né, como chamava o outro, tinha um que fazia adivinhações. Ele pegava a identidade das pessoas e o outro adivinhava. Que número é? Aí falava 0, 1, 2, e falava toda a sequência do número da identidade daquela pessoa. É impossível isso acontecer. O cara adivinhava. E ele falava, o órgão expeditor daquela identidade, ele falava tudo. E as pessoas ficavam tão maravilhadas e jogavam dinheiro ali. Aquele homem tinha um espírito de adivinhação. Era o mesmo espírito que os apóstolos de Jesus expulsaram lá daquela jovem que era usada para ganhar dinheiro porque ela adivinhava as coisas das pessoas. Então havia um charlatão que aproveitou essa oportunidade e ganhava dinheiro em cima. Assim aconteceu naquela época. E eu era tão jovem, mas eu sabia que aquilo ali era uma coisa estranha. O cara podia adivinhar tudo, o cara adivinhava tudo. Aí alguém fazia a pergunta, qual é o nome da minha mãe? O nome da tua mãe é XX. Ele sabia tudo. Mas ele sabia porque era Deus que dava? Não. Como eu falei para vocês no início desse vídeo, Satanás, ele circulava na vida dessas pessoas. Algumas pessoas ele não conseguia adivinhar nada. Algumas pessoas ele não podia falar nada. Por que será? Então o que eu quero dizer a você é que hoje, infelizmente, tem algumas igrejas que as pessoas estão achando que porque o fato do homem adivinhar a identidade, adivinhar o que vai acontecer na vida dela, adivinhar o nome do pai, do avô, da tataravó, não somente na igreja, como no centro espírita ou no terreiro, é Deus falando. Não é, meu querido. Não é, minha querida. São os demônios que conhecem a sua vida e que, se você não tem a cobertura do Altíssimo, eles sabem tudo sobre você e são eles que circulam ao seu redor. Estou terminando aqui. No próximo vídeo, nós vamos trazer agora a experiência quase morte, né? Que eu já falei que eu ia trazer, mas como eu tive tantas coisas, eu pensava que eu ia trazer agora, mas eu estava doente. Eu tive outras coisas que eu vou narrar para vocês, mas graças a Deus, Deus me deu vitória, me deu conhecimentos maravilhosos para eu poder compartilhar com vocês mais à frente. Então eu decidi agora trazer as respostas de algumas dúvidas que vocês me enviaram. E eu peço que vocês meditem tudo que eu falei agora para vocês, tá bom? Medite com carinho e reflita. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, Senhor. Você querendo ou não, quando você fechar os olhos, é diante de Jesus que você vai se aparecer. Se você o aceitar como Senhor e Salvador de sua vida. Ou se não, queridos, as pessoas que vocês acham que são seres de luz, elas vão se apresentar a vocês e vão mostrar a verdadeira face que elas têm e que vocês não vão gostar. Eu desejo para você um dia de paz, de bênção. Eu desejo para você que esses dias Deus possa estar falando mais e mais na sua vida, no seu coração, que você saia da escuridão, que você deixe a sua mente agora ser moldada pelo Espírito de Deus, o verdadeiro Espírito que vem do Altíssimo, que é o próprio Deus, em espírito habitando, querendo habitar em você. Eu desejo que a palavra de Deus, que é a água da vida, possa agora inundar o teu coração. Jesus disse para aquela mulher, se vós soubesse quem te pede de beber, você me pediria, eu te daria água da vida, do qual nunca mais você teria sede. Jesus é a verdadeira água. Jesus é a verdadeira vida. Que Ele possa habitar na sua casa, na sua família e dentro de você. Que você possa, nesse momento, reconhecê-lo como Senhor e suficiente Salvador. E você agora possa dizer não a qualquer outra oferta maligna, enganadora, de charlatanismo dos espíritos contra você. Diga, eu sou inteligente, eu tenho a mente de Cristo e a palavra de Deus diz que eu, conhecendo essa verdade, ela me libertará. Graça e paz da parte do nosso Salvador e eterno defensor das nossas vidas, Jesus Cristo. Amém.